que eu montei foi para pessoas muito queridas que eu já... Então, Nelson, primeiro eu queria te agradecer, né, a sua participação aqui no nosso programa, né, o DS Entrevista. Que nem eu comentei agora há pouco, é uma série de entrevistas que estamos realizando com os prefeituráveis aqui da região. Então, pedi para você dar uma saudação para quem está acompanhando a gente aqui agora. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham nessa tarde, nesse programa, nessa entrevista aqui pelo Diário de Suzano. Muito obrigado pelo convite. Eu acredito que é um momento muito especial para nós, para que possamos conversar com a população especial aqui de Poá e região, para mostrar a metodologia de governo que a gente quer implantar aqui no município de Poá. Então, ao longo do programa, eu vou ter a oportunidade de passar para vocês um pouco da forma como nós queremos estabelecer um diálogo direto, fazer do cidadão uma pessoa que venha participar de forma muito objetiva na nossa administração. Perfeito. Nelson, quando a gente tem recebido aqui os candidatos, a gente tem abrido as perguntas com a seguinte questão, né? Qual é a sua trajetória política, né? Como que você entrou na política? Como que foi aí a sua trajetória também de atuação dentro dos partidos? Quais você já passou? Enfim, conta um pouquinho sobre isso. Então, eu venho do movimento sindical, eu venho do movimento estudantil e participei da fundação do Partido dos Trabalhadores, né? Estive vereador na cidade de Poá pelo Partido dos Trabalhadores na década de 80, porém, quando ocorreu o mensalão, eu e o grupo que eu faço parte, o grupo político que eu faço parte, nós discordamos dos encaminhamentos que o PT estava tomando naquela ocasião e resolvemos sair. E desde então estamos participando na construção do pessoal aqui no município de Poá. Tenho uma participação também há 20 anos, sou professor voluntário, sou um dos fundadores da Uniafro aqui no município de Poá. A Uniafro, ela nasce aqui no município de Poá e com o tempo, hoje ela já tem, no dia 11 de agosto, nós completamos 20 anos de atividade, sendo que desses 20 anos, nós já estamos em 3 estados com 42 polos, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Uma atividade voluntária que nós trabalhamos com jovens carentes da periferia que querem prestar vestibular. Todos os professores são voluntários, é uma atividade muito interessante que a gente desenvolve aqui na cidade de Poá. Certo, entendi. Eu queria começar agora perguntando, dei uma lida no seu plano de governo, Nelson, e você até frisou um pouquinho agora há pouco, né, sobre a participação popular, né, e você abre o seu programa falando que só haverá uma gestão eficiente se houver participação do povo. Eu queria te perguntar qual que é a sua visão da importância, né, da participação da sociedade nas decisões da prefeitura e se você acha que isso já tenha ocorrido em alguma cidade aqui da região. Fernando, eu acho que antes de entrar nessa pergunta propriamente dita, eu acho que é interessante a gente traçar um quadro da política aqui do município de Poá. O que a gente está tentando colocar para a população, que o que está aparecendo aqui em Poá é uma grande comédia, tá? É a grande família. Por quê? Todos eles têm uma relação entre eles, com exceção da nossa candidatura e da candidatura do Pedro Viviani. Os demais estão todos existe uma relação entre eles. Eles começam no governo Testinha, todos eles com apoio, inclusive o atual prefeito Jean, que ocupavam vários cargos comissionados. O próprio outro candidato, o Azuir, também ocupava vários cargos comissionados e ocupou até bem recentemente nesse atual governo. O Saulo, o pai dele, chegou a ocupar a Secretaria da Habitação desse grupo político. O Mário Sumirê foi secretário da Secretaria de Cultura, uma secretaria que não funcionou aqui no município, até recentemente, só saiu para o prazo eleitoral. O Neno Ferrari ocupou vários cargos comissionados no seu grupo de apoio. O Florindo foi secretário até agora há pouco. O Durval, que é secretário, que é vice do NARCO, também ocupou esse cargo, ocupou o cargo comissionado. Sobrou quem? Eu e o Pedro Viviani. O que a gente quer denunciar para a população é que existe aqui um grande arranjo
Independente, eles apostam que qualquer um deles que ganha, eles vão fazer um acerto final e vão negociar a secretaria. Então, nós queremos denunciar isso para o povo. Uma outra questão que eu quero falar antes do orçamento participativo, quando o povo não participa, o povo não sabe, Fernando, só para você ter uma ideia, o governo, em 2017, tinha uma previsão de arrecadação de 451 milhões. Arrecadou 423 e teve um gasto de 332. E em 1918, tinha uma previsão de 487 milhões e arrecadou 324. O governo, ele teve nesses 3 anos, 4 anos, ele teve um superávit de 366 milhões. Ou seja, ele deixou tudo para a última hora para fazer correndo, para poder dar visibilidade do seu governo para vir para essa disputa. Então nós queremos denunciar isso. Quer dizer, houve dinheiro, faltou dinheiro para várias atividades, faltou dinheiro para atividade, para saúde, faltou para merenda, faltou para remédio, faltou para uma série de coisas, e hoje ele chega no seu último ano com um superávit de 366 milhões para fazer obras correndo, para dar visibilidade. O que a gente tem que deixar claro aqui para o nosso ouvinte é que existem 2 formas de fazer política. Uma é aquela que o político ele recebe o dinheiro, principalmente através de Caixa 2, de algumas empresas. Não estou querendo generalizar que todos os empreiteiros agem da mesma forma, e ele vai trabalhar de acordo com a necessidade e a orientação do que passa aqueles que bancaram a campanha. Por outro lado, nós queremos implantar um governo totalmente diferente, é um governo desvinculado do poder econômico, desvinculado desses que financiam a campanha, que é através do orçamento participativo. O que é o orçamento participativo? Nós vamos nos reunir através de assembleias em bairros e vamos discutir com a população, vamos estimular uma discussão com a população, tornar o cidadão um protagonismo, fazer dele um protagonista da sua ação, ou seja, ele vai saber quanto o município arrecada, ele vai estabelecer junto com a gente as prioridades e vai acompanhar a execução das obras. Isso é uma forma muito transparente de administração pública. Isso não é novidade, já se faz isso em vários lugares do mundo, né? E nós queremos implantar aqui na cidade. Agora, para fazer isso, não pode ter o rabo preso com as empreiteiras. Aos ouvintes que estão nos acompanhando, basta ver o volume de campanha que está aqui na cidade de Poá, a quantidade de material que está sendo gasto, a quantidade de pessoas que estão sendo pagas para estar na rua, e a gente vai perceber de onde vem esse dinheiro. Então nós queremos inverter isso, nós queremos um governo voltado para a maioria e feito de forma muito direta. Nós não queremos essa democracia participativa, nós queremos o que nós classificamos como democracia participativa e não a representativa. Certo. Você inclusive disse, né, que frisou aí que quer audiências públicas periódicas, conselhos municipais compostos pela sociedade civil e até outros métodos aí para fazer essa questão que você citou agora da participação da sociedade, né? Pois o que nós temos? Nós temos que ser criativos, nós temos que estimular a população a participar das discussões dos destinos do município, tá? Então nós vamos fazer os conselhos populares, dar voz aos conselhos, para que eles possam discutir de forma direta. Nós precisamos tirar representantes da sociedade. Hoje o que nós temos aqui é um prefeito que age de forma individual, uma Câmara que não funciona, que não fiscaliza, e uma série de absurdos acontecendo aqui na região. Então eu quero lembrar aos ouvintes aqui, o que aconteceu lá em Mogi com aqueles vereadores, não está muito longe de acontecer em outras cidades aqui da região. Nós temos que ficar muito atentos, a população tem que participar de forma muito efetiva nas discussões. E existem coisas que acontecem no município, não é que é o interesse do município, não é? É o interesse de um pequeno grupo que vem se revezando no poder. E eu quero chamar a atenção para que a população possa participar de forma muito efetiva das discussões do município. Perfeito. Você também diz no seu plano de governo, Nelson, que você pretende profissionalizar a Secretaria de Comunicação Social. Eu queria entender um pouco mais disso, né, o motivo que
leva você a pôr isso no seu plano? E também qual a importância que você vê dessa profissionalização que você cita? Fernando, nós vamos ter que estimular a população a participar das decisões políticas. E essa secretaria vai ser uma secretaria super importante, porque ela vai criar instrumentos, ela vai criar ferramentas para a gente estabelecer uma relação direta com a população, né? Nós vamos ter que insistir. Eu digo que essa atividade é uma atividade que a gente pretende envolver todos os setores da sociedade, independente de partido, independente de religião, independente de qualquer coisa. Nós temos que pensar a cidade de forma muito planejada. Poá é o segundo menor município do estado de São Paulo em extensão territorial. Nós tínhamos 17 km². Com a passagem do Rodoanel, caiu para 14 km². Então nós temos um município pequeno, porém, nós temos uma densidade demográfica muito grande, ou seja, a quantidade de habitantes por quilômetro² é muito grande. Nós temos que pensar a cidade de forma inteligente, nós temos que antecipar os fatos, tá? E eu não sei se nós vamos entrar na questão, por exemplo, da questão da pandemia, mas eu já adianto aqui que provavelmente o que está acontecendo na Europa vai acontecer aqui, uma segunda onda da pandemia aqui. E nós precisamos estar preparados, o poder público, o gestor público, ele tem que estimular a população a agir de forma antecipada. Nós não podemos esperar que os fatos aconteçam, nós temos que agir antes que os fatos aconteçam. E a equipe de comunicação, essa secretaria, ela tem uma importância fundamental, ou seja, ela vai participar de todo o processo de planejamento, nós temos que planejar todas as ações que vão acontecer, até que o cidadão tome consciência que o espaço existe, que é importante a participação dele, e não a participação de um pequeno grupo que administra a cidade visando os interesses de uma minoria privilegiada. Certo. Você citou aí a respeito, né, de ser uma cidade pequena, né? E também veio aqui na mente a respeito, né, por exemplo, por ser um espaço pequeno, é difícil você colocar indústrias ali para atuar na cidade. E a cidade de Poá, ela tem poderia ter um forte turístico, poderia ter o seu lado forte no turismo. E eu queria te perguntar quais medidas você pensa para essa área, para esse setor do turismo na cidade? Olha, Fernando, o que acontece? A lei de zoneamento da cidade, ela já estabelece as áreas, por exemplo, para implantação de indústria, que são poucas. Nós temos ali na região da Vila Varela, da Vila Jaú, indo em direção à divisa com Suzano, e temos pouco espaço. Porém, o pouco espaço ele tem que ser pensado de forma muito planejada, como eu disse anteriormente, né? Eu acho que a gente tem que buscar a vocação dessa cidade. Quando você fala do turismo, nós também acreditamos. Fernando, você conhece o centro de Poá aqui, a Praça dos Eventos? Você já esteve aqui alguma vez? Sim, já estive. É uma obra interessante, porém, ela funciona 1 ou 2 vezes por ano. Ela fica todo o tempo ocioso. O que nós queremos fazer ali? Por exemplo, nós queremos implantar ali um espaço que a gente chama de multiuso. O que seria o espaço multiuso? Nós abriríamos concorrência para todos os comerciantes aqui da cidade, poderíamos montar ali uns 15 restaurantes com comidas típicas, comidas variadas, uma livraria, e dali criaríamos um polo de cultura, né? Poderíamos ter ali cinema, poesia, música, revezando música com rock, com reggae, com a música caipira, criar ali um polo de turismo, né? Fazer disso daí um local, um atrativo a mais. Nós estaríamos fazendo cultura, gerando riqueza, oferecendo emprego. Isso é possível ser feito ali. Uma outra coisa que a gente quer estimular aqui, Fernando, é o chamado parque agrário. Tá? Nós queremos desenvolver as chamadas hortas comunitárias. Está para acontecer um momento aí, provavelmente, assim que esse incentivo financeiro que o governo federal, assim quando ele interromper, nós vamos passar por um momento de muita dificuldade, muita recessão. Então nós vamos ter que criar maneiras de gerar emprego, né? Então nós acreditamos, por exemplo, o parque agrário. É possível, através do parque agrário, você criar um espaço com uma série de atividades, né? Você pegar o desempregado
estimular o próprio morador de rua a ter uma outra possibilidade de vida com mais dignidade, executando esse trabalho. Nós temos várias áreas aqui que pode ser feito o parque agrário. Uma delas é atrás da Fonte Áurea, outra dela é ao lado da pista de caminhada que vai para a Fonte Áurea, e uma outra região é no caminho do Jardim São José, lá na rua Nossa Senhora de Lourdes. Algumas áreas são públicas e outras são privadas, que poderíamos estar negociando com os proprietários uma diminuição do imposto territorial e a utilização. Então, o turismo pode ser pensado dessa forma. Nós podemos pensar junto à Igreja Católica aqui o turismo religioso, né? Aqui é a cidade onde o Padre Eustáquio passou, existe um segmento forte dentro do catolicismo que acredita nessa possibilidade. Nós podemos também discutir isso. Nós queremos criar aqui, junto à Secretaria da Educação, uma formação rápida para colocar no mercado de trabalho várias pessoas, como é feito na cidade de São Paulo, através do CMCT, que é um centro de formação rápida. Nós podemos estar formando ali pessoas eletricistas, panificação, confeitaria, corte e costura, conhecimento técnico na tecnologia atual, e tudo isso, em São Paulo faz isso e faz muito bem, e buscando parceria com o Senai e com o Senac. Então é chamar a associação comercial, é chamar todos os segmentos da cidade e buscar uma vocação para a cidade. Qual é a potencialidade? No turismo, né? O que nós podemos fazer? Né? Nós temos aqui várias atividades que podemos estimular. Tem o Alto da Paixão, que é feito aqui pelo Grupo Opereta, que nós podemos melhorar isso e ser um atrativo melhor. Nós temos que ter um calendário turístico, um calendário com atividades que aconteçam de fato. Certo. Você também fala na questão de transporte do município, você diz que pretende aumentar o número de pontos de ônibus na cidade, né? Eu queria te perguntar quantos que você pretende aumentar, se você já tem algum planejamento do número que você pretende, e já fazendo aí incrementando mais uma questão, é a respeito da integração, né? Você disse que quer fazer a integração por 2 horas no município. Qual é a importância que você vê isso e quanto que é hoje também na cidade, que eu também não tenho conhecimento? Então, o problema é o seguinte, Poá cobra uma tarifa igual a toda a região, porém, nós temos uma extensão territorial muito pequena, tá? E, na verdade, o preço final da passagem, ela tem que levar em consideração o IPK, que é o Índice de Passageiro por Quilômetro Rodado, para a gente chegar ao custo real. E isso aqui em Poá é um absurdo. Uma pessoa pega um ônibus aqui na cidade de Queme, vem até o centro, em menos de 5 minutos, e paga uma passagem equivalente a uma pessoa que sai da Penha e vai até a Lapa, na cidade de São Paulo, ou que sai de Suzano aqui e vai até lá na divisa com Ribeirão Pires. Isso é um absurdo, então nós queremos romper com isso. Nós queremos fazer uma discussão, nós queremos ver qual é qual é o verdadeiro valor, o valor real da passagem num município como esse. Como a cidade ela é cortada pela linha ferroviária, está dividida em 2 partes, então nós queremos fazer uma integração. A pessoa que pegou do lado do Quêmio pode sair até o Jardim São José pagando uma única passagem, e é uma passagem de acordo com o valor real que tem que ser a passagem. E queremos ver até a possibilidade, quem sabe no futuro, criar uma empresa municipal com transporte gratuito para toda a população, como já é feito em alguns municípios, inclusive aqui do estado de São Paulo. Então é uma possibilidade que existe. A partir do momento que nós não temos o rabo preso com as empresas de transporte aqui na região, nós podemos chegar ao custo real, com muita seriedade, né? E o que a gente vê é que isso não acontece hoje em dia, né? Nós temos informações que empresas de transporte, inclusive, financiam campanhas aqui no município, e na hora de discutir a passagem, ninguém discute a passagem, a população não toma conhecimento. Esses instrumentos que são feitos para se chegar ao valor da passagem não são levados em consideração. Nós vamos fazer isso ser levado em consideração. Nós vamos levar em consideração o índice de passageiro por quilômetro rodado e vamos estudar futuramente a possibilidade da implantação
de uma empresa municipal com, quem sabe, até a possibilidade de tornar o transporte gratuito. Pretendemos retomar a questão do passe livre, o passe para os idosos, e é uma discussão que a gente pode avançar muito mais ainda. Essa é até a próxima questão, né? Que você pretende aí dar o passe livre, né, para idosos, até para alunos, se eu não me engano, né? Estava no seu programa lá. Queria perguntar para você como que vai ficar a questão da verba, né? Para poder fazer aí porque, querendo ou não, a passagem tem que ser paga, né? Mas não é pago pelo cidadão, é pago pelo órgão público, né? Queria te perguntar, então, como que você pretende fazer tudo isso daí, até a saída do Banco Itaú aí do município, então deu aí uma queda significativa na arrecadação. Queria te perguntar como você pretende fazer essa questão do passe livre com menos arrecadação agora. Ô, Fernando, essa historinha do Itaú é uma historinha muito complicada, né? A gente precisa entender o que foi essa guerra fiscal, né? O Itaú está respondendo um processo na cidade de São Paulo, teve que ressarcir lá os cofres públicos, porque fez uma jogada e transferiu uma parte da sua atividade aqui e transferiu o resto para pagar menos ISS. Enquanto São Paulo estava cobrando 5%, Poá chegou a cobrar 0,25% e depois passou para 2,5%. Então é o seguinte, Poá tem um orçamento extremamente significativo, Fernando. Esse ano existe uma previsão para o ano que vem de uma arrecadação de 340 milhões. Você pega 340 milhões e divide pelo total de habitantes da cidade, em torno de 110 mil, nós vamos ter um valor per capita para ser gasto por morador extremamente significativo, algo classificado como cidades mais desenvolvidas aqui do Brasil. Então nós precisamos levar isso em consideração. O orçamento tem. O que temos que levar em consideração é a forma como esse orçamento está sendo gasto, aonde está se colocando a prioridade do orçamento. Então essa é uma questão muito séria. Nós precisamos tornar isso transparente, nós precisamos chamar todas as entidades da cidade, pessoas de todos os partidos, inclusive, para discutir o orçamento e discutir as prioridades no município. Tá? Então, é uma questão muito séria que nós temos que levar em consideração, essa questão do orçamento. O orçamento tem, porém, nós temos que discutir qual é a prioridade do orçamento. Aproveitando essa questão do orçamento, Fernando, eu queria passar um dado para você, que eu acho que é interessante. Andei junto com o pessoal aqui do PSOL, e quero dizer para quem está nos ouvindo, se quiser mudar de fato aqui em Poá, tem que votar 50. Votar 50, Nelson Bueno, Dolores Bavice, votar na chapa dos vereadores do PSOL. Só para você ter uma ideia, a Câmara Municipal e os 200 cargos comissionados aqui gastam por ano em torno de 35 milhões de reais. Tá? O que nós queremos fazer? Por exemplo, eu defendo que o prefeito não pode ganhar mais que um funcionário em final de carreira fazendo toda a sua evolução funcional. Então nós vamos ter que acabar com esse salário de 25 mil reais, esse salário vai ter que reduzir bem. Reduzir salário de vereador, reduzir salário de secretário. E, por exemplo, nós queremos criar aqui uma moeda, a moeda social, a moeda local, como é implantado em vários lugares. Tá? Nós temos com 18 milhões, que é muito menos da metade do que é gasto só com a Câmara e só com os cargos comissionados, nós podemos atender, por exemplo, 10 mil famílias aqui em um ano, com uma renda de R$150, dando um total de R$1.800 para cada pessoa, sendo que essa moeda local, Fernando, ela vai ser utilizada no comércio local. Nós vamos cadastrar o comércio local, as pessoas poderão comprar as suas necessidades e vai ser gasto aqui. Estudos mostram que onde existe a moeda social e você aplica o dinheiro, em torno de 40% volta sob a forma de tributo para o próprio município. Então, é possível, sim, fazer muita coisa com esse orçamento, mas nós queremos discutir de forma muito direta. E se a população quiser discutir o orçamento de forma muito transparente, de forma muito direta, no dia 15 de novembro ela vai votar
Nelson Bueno, número 50, o pessoal, porque nós vamos fazer uma metodologia diferente. Se quiser votar votar do outro jeito, basta escolher qualquer um deles. Eles vão dividir o bolo depois. Tá? Estão vendo quem vai ficar com a maior fatia. É a grande que está aqui. Então é a grande popular. Ok? Uhum. Certo. Desculpa aí Tudo que bem? me ligaram aqui, eu tive que cancelar. Ô Nelson, eu queria te perguntar assim a respeito, você disse aqui também a respeito da redução da tarifa de ônibus. Voltando a falar de orçamento, você pretende ter algum tipo de aumento de IPTU assim na cidade? Você acha isso necessário para melhorar aí de repente alguma defasagem? Devido à pandemia também, a gente teve aí uma queda da arrecadação em todos os municípios, e até pensando nessa questão do orçamento, teve aí uma votação no ano passado, eu fui o repórter escalado até para ir cobrir, que foi uma proposta para reduzir o número de vereadores na Câmara. Queria saber se você é favorável a uma medida como essa, se pretende adotar ou não é nos seus objetivos. Eu acredito o seguinte, nós temos que fazer uma discussão direta com a população, né? Qual é a quantidade ideal de vereadores. Mas a questão não é nem a quantidade de vereadores, Fernando, a questão é qual é o percentual que é destinado à Câmara, né? Nós entendemos que o percentual que é destinado à Câmara é muito alto hoje, né? Tem que ser reduzido. E essa discussão da quantidade de vereadores é uma discussão muito polêmica, porém ela tem que ser feita. E nós temos que abrir uma discussão com toda a sociedade para ver qual é o número ideal de vereadores e reduzir o percentual de repasse do orçamento para a Câmara de Vereadores. Essa é uma outra questão. Só se fala muito na redução de vereadores. Mas nós queremos discutir também qual é o percentual de repasse para a Câmara de Vereadores, ok? Tudo bem? Certo. E a questão do IPTU você descarta? Não há necessidade, muito pelo contrário. Né? O município de Poá, eu volto a dizer, o município de Poá tem uma das maiores arrecadações per capita do Brasil. Tá? Pega qual é o nosso orçamento, divide pela população. Tá? Nós temos aqui a possibilidade de gastar R$1 milhão por dia para executar o orçamento. Tá? Quase 1 milhão. Teve um período que a gente podia gastar mais de 1 milhão. Hoje nós podemos gastar quase R$1 milhão para executar o orçamento. Então não é falta de dinheiro, é onde é aplicado o dinheiro. Pega o orçamento de Suzano, divide pela população para você ver, vai dar muito menos. Pega o orçamento de Suzano, divide pelo quilômetro quadrado. Suzano tem quase 220 quilômetros quadrados. Você vai ver que tem mais necessidade do que Poá. Poá é uma cidade que pode ter um serviço de excelência na área da saúde, na área da educação, no atendimento à terceira idade. Existem outras possibilidades. Então não há necessidade de aumentar, não. Muito pelo contrário. Há necessidade também de ser gasto para aquilo que necessita a população. E não para atender a necessidade desses empreiteiros que bancam a campanha desses candidatos aqui da cidade. Aí não vai ter dinheiro. O dinheiro, todo ele, é para beneficiar uma minoria privilegiada. É isso que a gente quer romper. E para romper com isso, no dia 15 é votar Nelson Bueno, número 50. Certo. Voltando a falar agora um pouquinho sobre educação, Nelson, eu queria te perguntar, né, uma das principais questões quando se trata de educação municipal é a falta de vagas de creches, né? É uma situação aí recorrente em vários municípios. Eu queria te perguntar quais são as propostas que você tem para isso, para tentar diminuir o máximo possível o número de vagas aí pessoas esperando por vagas em creches, se você pretende fazer algum tipo de parceria com creches privadas, ou então só construir novas, ou qual que é o seu planejamento para isso? Olha, para falar de creche especificamente, é o seguinte, eu acho que nós temos que pegar existe muito espaço ocioso aqui em Poá, tá? Nós temos que reaproveitar esses espaços, temos que readequar novamente, tá? Feito isso, nós precisamos ver qual é a necessidade real, e se houver necessidade, construir, e a parceria, ela já é feita, né? Nós temos aqui o Reino da Garotada, que faz um trabalho, a Associação Paulo de Tarso, uma associação espírita,
faz um trabalho. Nós temos várias entidades aqui que já fazem um trabalho com as crianças. Então, a creche direta e indireta, ela vai de acordo com a necessidade. Então, nós vamos fazer essa discussão. E entrando nessa questão da creche, eu queria ir um pouco mais além, eu iria na questão educacional, né? Eu quero dizer a todos os educadores aqui da região que nós queremos fazer, o secretário da Educação vai sair de uma eleição com os professores, todos os educadores, porque quando eu falo em educador, eu estou falando de todos que compõem as atividades na escola. Eles vão eleger uma lista tríplice, e dessa lista tríplice nós vamos tirar o secretário da Educação. E nós queremos investir na educação de forma muito significativa, e investir na formação de professores. Hoje, Fernando, você tem uma ideia, nós temos que ter concurso. A maioria dos diretores aqui, por que não se faz concurso? Porque os diretores são cargos comissionados. Você sabe o que é um cargo comissionado, Fernando? É um cabo eleitoral do vereador, né? O cara está lá para atender o vereador, está lá para fazer política. Então nós queremos romper com essa tradição. E para romper com essa tradição é o concurso público, né? Hoje a gente tem uma grande discussão aqui na sociedade com relação à questão do serviço público. Nós queremos um serviço público de qualidade, nós queremos um serviço público onde a porta de entrada seja o concurso público e não o apadrinhamento dos cargos políticos como é feito aqui. Então, na educação, nós queremos incentivar a formação de professores, nós queremos discutir um modelo de evolução funcional da carreira do magistério, e fazer isso de forma muito transparente com a participação de todos. Certo. Você, acredito que não, né? Mas vale perguntar se você é a favor do retorno das aulas agora, só depois de uma vacina? Em hipótese nenhuma. Eu digo mais, Fernando. O poder público agora, quando começou a pandemia na Ásia, ela seguiu da Ásia para a Europa, da Europa para o continente africano e americano. E o que a gente está vendo agora, se você assistisse o repórter agora ao meio-dia, você vai ver que está numa segunda fase a pandemia na Europa. E muito provavelmente vai chegar até entre nós. Então nós temos que pensar em ações, antecipar ações. Eu acho que a mudança desse governo para o próximo prefeito, nós temos que fazer uma transição com muita atenção. Nós tivemos um problema sério aqui. A administração aqui ficou perdida. A primeira atitude da administração aqui, depois de muito tempo, pensou em distribuir marmitex nas escolas. Fernando, você imaginou aquela fila na porta das escolas para pegar marmitex? A quantidade, no momento que a gente estava tendo que separar as pessoas, o isolamento, a prefeitura aqui propunha o ajuntamento, não o isolamento. Pra você ter uma ideia. E tudo isso aconteceu, uma série de erros e absurdos aqui. Por quê? Porque não houve a categoria, não houve a população, eles acham que eles são autossuficientes, que eles não precisam de ouvir. Então, o que falta muito na política, Fernando, tem muita gente muito preparada com a sua oratória, porém, existem poucos que têm a capacidade da escutatória, a possibilidade de ouvir, de entender as necessidades reais. Então, nós somos contra a volta agora. Eu acho que é um novo modelo que a gente tem que aprender a trabalhar com esse modelo, porém, nós temos que preservar as vidas dos educadores e das crianças. E temos que agir de forma muito inteligente. Tem que fazer uma discussão muito séria com a população. Em plena pandemia aqui, não houve fiscalização de nenhum espaço público. Não houve testagem de nada aqui. Né? Nós cobramos. O pessoal aqui em Poá entrou com uma série de requerimentos pedindo providências e encaminhamento de várias questões que a gente via que estava sendo realizado em outros lugares do Brasil e aqui não estava sendo realizado. Então, nós somos contra essa volta agora e digo mais, nós temos que nos preparar para uma possível segunda fase da pandemia que vai ocorrer. Porque se ocorreu duas fases na Ásia e está ocorrendo a segunda fase na Europa, provavelmente, possivelmente, isso vai acontecer. E aí nós temos que antecipar aos fatos. Eu acho que a transição dessa administração para outra já vai ter que se discutir muito a questão de como agir e de que forma agir.
Certo. A gente está caminhando para o final já, mas eu tenho mais algumas questões para fazer, Nelson. Primeiro, eu queria ouvir um pouco das suas propostas a respeito de segurança, né? Aqui no DS a gente às vezes faz algumas matérias sobre dados da SSP, né, Secretaria de Segurança Pública do Estado, e Poá, assim, nunca fica na frente em primeiro, mas ela está ali figurando entre os que tem ali na metade, o que não está nem o menor quantidade, mas também não é o máximo. Eu queria te perguntar quais são as suas medidas para proteger o cidadão aí de Poá, e também a questão do CSI, né, que está sendo implantado aí, como que você analisa também isso? Olha, Fernando, a questão da segurança, ela envolve uma... Quando a gente fala em segurança, muita gente, o senso comum, pensa logo na polícia. Mas, além da polícia, existem outras ações, além da polícia, da guarda patrimonial, em sintonia com a polícia militar, com a polícia civil, tem outras ações que têm que ser feitas, por exemplo. A ação de segurança com inteligência. Por exemplo, nós temos várias câmeras aqui na cidade de Poá, porém, elas não funcionam. Então, tem que funcionar que existe, tem que implantar mais, tem que ver quais os locais com maior incidência de criminalidade e agir de forma muito preventiva. Agir de que forma? Iluminação, acesso, comunicação, tudo isso tem que ser feito de forma muito organizada, entendeu? Então, é um trabalho que envolve todas as secretarias, não só a Secretaria de Segurança, mas todos. A questão do monitoramento, é possível incentivar o próprio monitoramento, como é feito em alguns lugares, por bairro, né? O bairro mesmo, a respeito do que o Conseg faz nas escolas, nós podemos transferir essa ideia para cada bairro se organizar com a tecnologia que tem hoje, junto com a polícia. Cada setor público, cada prédio público em cada bairro, ele já tem lá o seu vigilante. Ele também pode ser um ponto de apoio para a população se comunicar de qualquer possível irregularidade. Então, agir de forma preventiva e agir principalmente, desenvolver muita atividade, principalmente com a juventude, né, para que ela tenha atividades educacionais, para que ela tenha atividades culturais e não entre no mundo do crime. Eu falei no início para você, eu faço parte de um projeto chamado Uniafro. A Uniafro começou aqui há 20 anos atrás com o Douglas Belchior. Ele era aluno nosso. E esse aluno nos provocou para a gente sair do discurso e ir para a prática. E criamos esse cursinho. Você tem uma ideia, Fernando? Só que no município de Poá, essa ideia, esse conjunto ajudou mais de 400 jovens a entrar na universidade. Nós temos aqui 4 médicos formados através desse projeto. Tá? Então, nós trabalhamos com aqueles jovens da periferia que pode estar entre estudar e ir para o mundo do crime. Então, quando você fala em segurança, a educação é a melhor arma para evitar que a juventude caia na criminalidade. Então, nós precisamos apostar nisso, né? Nós aqui, enquanto governo municipal, essa experiência que nós fazemos há 20 anos, sem ajuda de nenhuma instituição, sem ajuda do poder público, nós podemos transformar aqui, criar um cursinho popular municipal para ajudar todos os jovens carentes a ter o desejo de ter uma vida melhor e buscar essa vida melhor através da educação. Então é assim, eu acho que a gente tem que ter capacidade, a gente tem que ter criatividade. O gestor, ele tem que estar à frente do seu tempo, tá? Ele não pode só estar vivendo em função do que a demanda está lhe propondo. Nós temos que antecipar ações na área da segurança, ações na área da saúde, ações na área da terceira idade, ações na área de lazer, ações na área de criação de emprego, né? Nós falamos um pouco da criação de emprego, mas é possível fazer muita coisa aqui em parceria com a associação comercial, com outras entidades, para formar e oferecer emprego. Como que envolveria essas parcerias aí? Como que elas beneficiariam? Como que elas gerariam mais emprego na cidade?
É isso que eu falei para você anteriormente. Nós temos como fazer isso, né? Eu acho que é possível o município da formação, buscar parceria com o Senai, com o Senac, com a Associação Comercial, com as entidades aqui do município, né, que já fazem alguma coisa. Então é possível, sim, criar uma nova vocação. Aquela região da Fonte Aérea, nós temos que estimular a ocupação cultural daquele espaço. Futuramente vai ficar pronto aquilo. Nós temos que incentivar e dar vida àquilo. O prédio por si só, é aquilo que eu te falei, a Praça dos Eventos aqui, a maior parte do tempo ela não tem atividade. A partir do momento que a gente ocupar aquilo e dar vida àquilo com atividade, oferecendo emprego, oferecendo atividade cultural, vai ser muito legal. E isso pode ser feito de várias formas, tá ok? Perfeito. Para encerrar aqui, o Nelson, eu queria te perguntar a respeito do Condemate, né? Para quem está acompanhando a gente, né, o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, e que agora fazem parte também os municípios de Guarulhos e Santa Branca. Queria te perguntar, se caso eleito, como que você pretende utilizar o Condemate, né? Porque a gente sabe, a GCM hoje ela pode atuar, por exemplo, a GCM de Mogi pode atuar em Suzano, a de Suzano pode atuar em outro município, graças a uma decisão do Condemate. Eu queria saber quais são as propostas, o que você pensa, como que o Condemate pode atuar caso você esteja fazendo parte do grupo de prefeitos. Ô, Fernando, existe um termo, eu sou professor de geografia e sou um estudioso do planejamento urbano. Existe um termo em geografia que se chama conurbação. O que é conurbação? É quando não há interrupção de um município para outro. Né? Você viaja para o interior, de uma cidade para outra, há um espaço muito grande da área rural. Tá? Aqui, você pega da Grande São Paulo até próximo a Guararema, não há interrupção. Né? A ocupação está constante. Então, as questões, os problemas aqui na região, muitos dos quais estão relacionados com vários municípios. A questão da enchente aqui em Poá não se resolve só aqui em Poá. Nós precisamos discutir com Ferraz, nós precisamos discutir com Suzano, a forma como Suzano está ocupando. Suzano está querendo, tem uma previsão de uma obra saindo da rodoviária e indo para a rodovia Ayrton Senna. Não sei se já observou, ali perto do Badra. Né? Nós precisamos ver qual é o impacto que aquilo vai dar no município de Poá, porque ali é uma área de várzea, uma área que, quando tem enchente, é um local natural. Então, nós precisamos discutir várias questões. Eu estou dando um exemplo da questão da enchente, mas nós temos que discutir a questão de transporte. Né? Muitas pessoas se deslocam para Mogi para trabalhar em Suzano, para trabalhar em Guarulhos, para trabalhar em São Paulo. Então, são ações que, muitas delas, com relação à questão da segurança, com relação ao transporte. Por exemplo, vou te dar um exemplo, Fernando. Você conhece, indo ali por baixo, quando vai pegar o Rodoanel, entre Poá e Suzano, você já passou ali na hora do rush? Uhum, naquela rotatória em Poá? Você viu que aquilo é inviável, e aquilo emenda ali, aquele pedaço de Suzano, pedaço de Poá, e vai emendar o pedaço de Itaquá. Você sabe por que acontece aquilo, Fernando? Por quê? Porque existe aquela rotatória. Tenta imaginar comigo, Fernando, aquela rodovia sendo elevada, tá? Para ela passar por cima, você fazer o deslocamento por baixo e pelas laterais, para ter acesso a Itaquá, Suzano. Você está entendendo? Você faria com que o fluxo acontecesse de melhor forma. E para fazer isso, nós temos que fazer em parceria com Suzano, em parceria com Itaquá. Porém, tem um dono de posto de gasolina ali, que ele não tem interesse, e ele tem ações aqui por muito tempo, o filho dele foi vereador aqui, a nora dele foi secretária, e não se faz nada para resolver aquilo. Então tem que ter vontade política e não pode ter o interesse com o poder de quem está ali ganhando dinheiro. Eu acho que ele vai ganhar o dinheiro dele, porém nós precisamos ver qual é o interesse da maioria, não o interesse do posto ali. E falo isso numa boa, sou cliente do posto, é um posto que eu abasteço meu carro, confio na qualidade, mas que tem que ser mudado. Ali tem que se elevar a via, como acontece em várias cidades do interior, passar o fluxo por baixo e pelas laterais.
Então, isso tudo depende de ações que a gente pode combinar aqui na região. Porque da mesma forma que esse trânsito acontece aqui, ele vai desencadear lá em Suzano e ele vai atrapalhar em Itaquá. Então, são ações combinadas aqui que nós temos que fazer. E tem questões que não tem que obedecer à divisão geográfica entre os municípios, né? A questão, quando ela afeta independente da divisão geográfica. Perfeito. Nelson, queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa, né, o Desk Entrevista, já caminhando aí para quase 45 minutos de live. Eu queria perguntar só se você quer responder alguma pergunta que eu não tenha feito, fica à vontade, pode deixar seu depoimento final aí para o pessoal que está acompanhando. Então, nas minhas considerações finais, Fernando, eu quero agradecer a vocês pelo convite. Eu acho que esse é um espaço democrático e eu acho que nós temos que fortalecer a democracia. A democracia é o debate das ideias, né? Nós não somos o dono da verdade, porém nós queremos estabelecer uma relação direta com a população. Nós acreditamos que se a gente agir com a população, a possibilidade de erro vai ser muito menor. Então nós queremos agir com orçamento participativo, nós queremos agir com transparência. Nós não temos o rabo preso com pequenos setores de empreiteiros aí que financiam campanha. Nosso compromisso é com a cidade. Então, para quem está nos ouvindo, se quiser alterar, mudar o destino dessa cidade, é votar 50, é votar nos vereadores do PSOL, que fazem fiscalização. Nós estamos com um grupo a qualidade dos nossos vereadores, é uma pena que vocês não puderam oferecer espaço. Mas nós temos aqui vereadores com trabalho na juventude, na terceira idade, na educação, na questão GLBT, na questão da mulher. Nós estamos discutindo todos esses temas. E eu sozinho não sou nada, né? Nelson e Dolores Bá, sozinho, a minha vice, nós não somos nada. Nós podemos ser muito mais fortes a partir do momento em que a gente tem mais gente com a gente para discutir os destinos da cidade. Então, dia 15 de novembro é votar 50, Nelson Bueno, é votar na chapa de vereadores do PSOL. Quem sabe, se não conhecer, vote na legenda PSOL, vote 50. 50 para prefeito e 50 para vereador também. Perfeito. Nelson, te agradecer a participação aqui novamente, desejar boa sorte aí e até a próxima. Obrigado. Obrigado e que fique em paz todo mundo aí. Um grande abraço fraterno a todo mundo. Agradecer também quem acompanhou a gente aqui até este momento e até a próxima entrevista.